O vídeo de hoje é sobre a JHSF. Você conhece essa empresa? Todo mundo fala que a JHSF é uma empresa de construção civil, uma incorporadora imobiliária. Mas eu vou provar para vocês que ela não é nada disso. Ela é praticamente uma holding. Eu vou fazer a avaliação completa da empresa e ao final do vídeo eu vou divulgar a minha opinião se compensa ter JHSF como empresa pagadora de dividendos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like de uma vez para não esquecer e bora pro vídeo. A JHSF é uma empresa líder no setor de alta renda, com ampla gama de atividades. Além de atuar como construtora e incorporadora imobiliária, a empresa também administra shopping centers, possui restaurantes, hotéis, possui um aeroporto, oferece locação de imóveis residenciais. E além disso, a empresa também possui clubes de recreação, atua no varejo com marcas de luxo de roupas e calçados e ainda conta com a JHSF Capital, que oferece produtos de investimentos financeiros imobiliários. A empresa vem focando na estratégia de investimento em projetos de renda recorrente, visando garantir maior previsibilidade de resultados e criar uma plataforma robusta de ativos com alto potencial de valorização e retorno. Atualmente, 64% do faturamento provém de fontes de receitas recorrentes, como shoppings, aeroportos, locações, hospitalidade e gastronomia. Mas são muitos negócios e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E para começar, vamos falar da incorporação imobiliária. Esse segmento contribuiu com 33% da receita líquida da empresa e apresentou uma margem bruta de 67%. A estratégia nesse segmento é lançar projetos residenciais de alto padrão, alinhados ao histórico da companhia, em terrenos que já fazem parte do land bank da empresa, localizados em regiões onde a JHSF já atua há décadas. No setor de incorporação, 42% das vendas são de lotes e 58% de produtos imobiliários. Segundo os cálculos da própria empresa, o valor potencial geral de vendas do land bank da empresa é de aproximadamente 38 bilhões de reais. O setor de hospitalidade e gastronomia representa 24% da receita líquida da JHSF, com uma margem bruta de 33%. O portfólio atual inclui 10 hotéis e operações em 36 restaurantes. Esse segmento está focado na expansão internacional, com projetos de novas unidades Fasano em Sardenha, na Itália, e Cascais, em Portugal. Com estes novos empreendimentos, a marca Fasano estará presente em 5 países, além do Brasil, fortalecendo a sua estratégia de crescimento global. Os shoppings são responsáveis por 19% da receita líquida da empresa e possuem uma margem bruta de 71%. A estratégia desse segmento é crescer no mercado de alta renda, através de expansões em projetos já existentes ou pelo desenvolvimento de novos ativos. A JHSF foca nos shoppings que atendem o público de alta renda e desta forma, em 2024, ela vendeu a sua participação nos shoppings de Ponta Negra e Bela Vista. Essas transações colocaram 733 milhões de reais no caixa. A JHSF ainda possui um aeroporto executivo e esse negócio contribui com 11% da receita líquida da empresa, apresentando uma margem bruta de 40%. A estratégia é aumentar gradualmente a quantidade de hangares no aeroporto. Atualmente, o aeroporto é o maior em número de pousos e decolagens internacionais no estado de São Paulo e o segundo maior em voos domésticos executivos. O aeroporto conta com 12 hangares distribuídos em mais de 36 mil metros quadrados e se consolidou como um importante hub para a manutenção de aeronaves. A JHSF ainda atua no segmento de varejo de marcas de roupas e calçados, sendo proprietária de lojas que comercializam marcas de alto luxo, a maioria delas presentes no Shopping Cidade Jardim. O varejo é responsável por 7% do faturamento da empresa e possui margem bruta de 49%. Já o segmento de locação residencial e clubes contribui com 6% da receita líquida da empresa, apresentando uma margem bruta de 90%.
No setor de locação residencial, a empresa oferece casas e apartamentos totalmente mobiliados, decorados e com enxoval para uso dos moradores. Quanto aos clubes, a empresa já opera o Boa Vista Village Surf Club. Está desenvolvendo o São Paulo Surf Club e o Fasano Tênis Club, ambos com a inauguração prevista para 2025. A empresa ainda possui um último negócio, que é a JHSF Capital, que é responsável por apenas 1% da receita líquida do grupo e possui margem bruta de 84%. Com apenas 2 anos de operação, a JHSF Capital possui 10 fundos sob gestão, sendo 5 nacionais e 5 internacionais. As ações da JHSF são negociadas pelo ticket JHSF3. A liquidez é adequada, R$ 14 milhões por dia. E o beta, 1,39. Mas o que é indicador beta? Beta, gente, é um indicador que correlaciona o preço da ação com o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, espera-se que a ação da JHSF se movimente em 1,39. E a volatilidade? A volatilidade é de 32%. Ok? Bora lá fazer a avaliação econômica financeira da JHSF. Eu utilizo a análise dinâmica de balanço e o que é isso? Eu pego os balancetes da empresa e no caso eu peguei de 2019 a 2024 e faço a reclassificação, né? Essa reclassificação ela é feita para eu conseguir oferir os 3 indicadores mais importantes da teoria, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Mas eu gosto de pegar o último balancete disponível, que no caso é o de dezembro de 2024, e eu gosto de fazer a representação de blocos, né, que me ajuda a entender que empresa que é essa. E eu olhando aqui a representação, o gráfico de blocos, o que eu percebo? Eu percebo que é uma empresa que tem um capital de giro estimado aí em praticamente 1,8 bilhões de reais, mas ela tem a sua necessidade de capital de giro estimada em 1 bilhão 350 milhões de reais, né? Então, matemática simples, 1,8 menos 1,3 sobra 443 milhões de reais de necessidade de saldo de tesouraria, que é esse dinheiro que dá liquidez para a empresa, né? Se a gente observar aqui de 2019 a 2024, a empresa sempre teve saldo de tesouraria negativo, então isso mostra que é uma empresa bastante líquida, né? Mas o que a gente precisa fazer, gente? Eu pego esses números aqui, né, os indicadores que eu calculei de ano a ano, né, e coloco no gráfico, né? Por que eu faço isso? Porque o gráfico ele é mais claro para a gente e ele mostra as tendências, né? O modelo dinâmico ele valoriza muito as tendências das variáveis, né? E são apenas 3 variáveis, que é o capital de giro, que é a linha azul, a necessidade, que é a linha vermelha, e o saldo de tesouraria, que é a linha amarela. E o que eu vejo quando eu analiso esse gráfico, né? Eu percebo que o capital de giro está soberano, né? Está lá em cima. Isso é muito bom, porque ele está no nível bem superior à necessidade de capital de giro, que é o saldinho, que é a equação vermelha, né? Então, o saldinho, que é a diferença do capital de giro para a necessidade de capital de giro, vira o saldo de tesouraria, né? Então, olhando assim, o que a gente percebe? Uma empresa ok, sob o ponto de vista da liquidez, né? Uma empresa bem administrada, que tem um saldo de tesouraria sempre superior, né? Praticamente aí, a média deve estar em torno de 500 milhões de reais. O capital de giro próprio cresce com uma inclinação bem forte, bem semelhante, inclusive, ao crescimento da necessidade do capital de giro, né? Então, assim, é uma análise bem inicial. A empresa está aprovada sob o aspecto aí da análise dinâmica de balanço. Mas são 3 indicadores, que no caso é o saldo de tesouraria, o capital de giro e a necessidade. E aí a gente vai analisar um por um, tá? Sobre o saldo de tesouraria, o que eu percebo? Uma empresa muito líquida, né? Com saldos aí praticamente sempre superiores a 300 milhões de reais, né? E é uma empresa que não tem problema de liquidez. Mas, né, o que tem de importante aqui é a conta que está colorida de amarelinho, que é a conta de empréstimos e financiamentos, que evidencia que a empresa vem aumentando o seu volume de empréstimos de curto prazo de 2019 para cá, né? Em praticamente aí 900 milhões de reais. Em 2019, a empresa tinha empréstimos de curto prazo na faixa de 180 milhões de reais, em 2024 batendo aí 1 bilhão e 83 milhões de reais
de empréstimos, né? Então isso é ruim, né? Principalmente porque esse dinheiro aqui é um dinheiro mais caro, né? Empréstimo de curto prazo sempre vai ser mais caro. Mas a gente, em relação aos empréstimos, a gente tem que avaliar em conjunto com a questão dos empréstimos de longo prazo, e isso a gente vai avaliar mais na frente aí quando a gente for olhar a questão da dívida líquida. Vamos olhar o capital de giro, pessoal. Em relação ao capital de giro, as principais contas que a gente vai avaliar tá tudo colorido de amarelo, tá? Mas a empresa, ela tinha em 2019 um capital de giro de 500 milhões de reais e em 2024 está batendo 1,7, né? Então, se a gente dividir 1,8 aqui por 500 milhões, dá 3,5, né? Então, a empresa, ao longo desses 6 anos, aí, ela cresceu de forma muito forte o seu capital de giro, né? E aí a gente vai tentar entender onde, né? Por onde que ela aumentou esse capital de giro, né? E as duas principais contas, né? São as contas dos empréstimos e financiamentos, né? Aqui de longo prazo, né? Você vê que em 2019 era 1 bi, em 2024 são 3,4, né? Então ela aumentou o seu endividamento em 2,4 bilhões de reais ao longo desses anos, né? Mas em paralelo, ela também teve uma conta de reservas de lucro de forma bem forte, né? Saindo de 1,5 indo para 3,5, né? Então, assim, vamos dizer aqui, na origem, né, do financiamento, aqui em cima você tem praticamente 2,4 bi, né, de empréstimos e financiamento ao longo do período, e na reserva de lucro você tem aí algo em torno de 2 bi, né? Então, entre empréstimos e lucros acumulados, né, a gente está aí na faixa de 4,5 bilhões de reais. Mas a empresa teve volumes de investimentos muito relevantes ao longo dos anos, né? Se a gente avaliar aqui, 2019 aqui está batendo 4 bi, né? Em 2024 está batendo aqui na faixa de 7 bilhões, né? Então, assim, praticamente 3 bilhões estão aqui nos investimentos do imobilizado, né? Então, ou seja, aqui ela consegue o dinheiro, e ela conseguiu o dinheiro na base do empréstimo e na base da não distribuição da totalidade dos lucros, né, que ficam guardados na reserva de lucro, né, e ela gastou o dinheiro aqui em investimentos, nos investimentos e no imobilizado, né, nesse sentido. Em relação à necessidade do capital de giro, a gente percebe que, sim, a necessidade do capital de giro está crescendo muito forte, tá? Em 2019 ela estava em torno de 140 milhões de reais, agora em 2024 está em torno de 1,3 bi, né? Então ela aumentou praticamente 10 vezes, gente. Se você pega 1,3 e divide por 140, dá 9,50. E esse crescimento da necessidade de capital de giro, ele é muito maior do que o crescimento da receita, né? A receita sai de 636 vai para 1,6, né? A receita cresce, mas ao longo do período a receita cresce 2,5 vezes. A necessidade de capital de giro, ela cresce 9,5 vezes, né? Isso é muito atípico, né? Normalmente a necessidade de capital de giro, ela cresce de uma forma assim, proporcional à receita, né? E avaliando aqui a conta, o que fez com que essa conta tivesse essa valorização tão alta, né? Esse crescimento tão alto, né? É a conta de estoques, né? Em 2019 a conta de estoque estava em 150 milhões de reais e agora em 2024 ela está batendo aí 1,6 bilhões de reais, né? Então aqui só na conta de estoque você tem um acréscimo de 1,4 bilhões de reais que praticamente justifica aqui a necessidade de capital de giro pular de 140 milhões e ir para 1,3, né? Então, sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro, o que está pegando é o aumento do estoque, que foi muito forte, né? Ela está com muita coisa à venda, né? E sob o ponto de vista do capital de giro, a empresa cresceu na base do empréstimo, na base da reserva de lucros, né? Que são lucros que não foram distribuídos, né? Ok? Agora vamos dar uma olhada no endividamento. Agora, pessoal, vamos falar do endividamento, né? E a empresa, sim, ela se endividou ao longo desses últimos 6 anos, né? Em 2019, ela tinha uma dívida líquida, né, aqui no mouse, de 670 milhões de reais, e agora em 2024 ela tem uma dívida líquida de praticamente 3 bilhões de reais, né? Então aqui tem um acréscimo de 2,3 bilhões de reais ao longo dos 6 anos, né? Então houve sim um endividamento, um aumento do endividamento. Mas esse endividamento ele é controlado, né? E como é que eu posso responder isso? Quando a gente analisa a relação dívida líquida por EBIT, né? Se eu pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, né? E no caso, se eu fizer isso aqui para 2024, né? Em 2024 a dívida líquida estava estimada em praticamente 3 bilhões de reais. Se eu pegar esses 3 bilhões de reais, dividir pelo EBIT, que é 1,2,
a gente vai ter um indicador de 2,4, né? E o que é que significa esse indicador? Esse indicador de 2,4 significa que, teoricamente, né, se a empresa pegasse o EBIT dela inteiro para pagar a dívida, ela demoraria 2,4 anos, né? É um indicador alto? Olha, não é um indicador adequado. O indicador adequado era em torno de 1 no máximo, né? Então mostra que a JHSF é uma empresa que sim, ela tem um endividamento relevante, né? Na faixa aí dos 3 bilhões de reais, mas ela tem um EBIT forte, né? Na faixa aí de 1 bilhão de reais por ano, né? Se você calcular a média aqui dos últimos 4 anos, né? 1,100 mais 900 mais 920 mais 1,2 bi vai dar algo em torno de 1 bilhão de reais, né? E isso faz com que essa dívida líquida de 2,9 bi, apesar de ser alta, né, ela é uma dívida que pode ser paga, mas que ocasiona em um indicador ruim, que é um indicador de 2,4. É ruim assim, né, pessoal? Se você vai olhar as empresas da B3 aí, as empresas que patrocinaram crescimentos, né, orgânicos e inorgânicos nos últimos anos, né? Essas empresas têm aí indicadores aí na faixa de 5, 6, né? Isso é muito normal. É só você observar aí todos os vídeos que eu já vi, que eu já fiz aqui no canal, vocês vão perceber que raras são as empresas que têm dívida líquida negativa, né? Mas enfim, tem esse endividamento aí que é relevante, mas ele é possível de ser pago, né? Não é assim um ponto extremamente ruim da empresa. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores do demonstrativo de resultado do exercício. E eu peguei aqui algumas informações, né, que é o faturamento, o CMV, o resultado financeiro. E aí tem mais do mesmo aqui, né, pessoal? Mas eu vou passar por algumas contas. O faturamento, sim, ele está crescendo aí de forma relevante, de 600 para 1,6 bi. Eu até mostrei aqui um pouco antes, né, que o faturamento cresceu 2,5 vezes ao longo do período analisado, né? O CMV é um CMV interessante para a empresa, né? Olha aqui, de 2020 para cá, 30, 40, 40, 42, né? Então é um CMV baixo para o tipo de empresa que é. E aí você tem o quê? Um EBIT muito alto, né, pessoal? Olha aqui o EBIT de 2024, batendo 76%. Isso é muito alto, dá até um susto na gente, né? E mesmo, né, pagando as despesas financeiras, né, o resultado financeiro, que no caso da JHSF é negativo, porque ela tem dívidas, né? Mesmo ela pegando, liquidando esses 228 milhões de reais aqui de saldo financeiro negativo, ela teria um lucro líquido de 53%, né? O que seria em 2024 equivalente a 850 milhões de reais. Espera aí, né, pessoal? Como que uma empresa de construção, né, pode ter um lucro líquido tão alto, né, tanto a nível de percentual quanto de dinheiro, né? 53% de lucro líquido nós nunca vimos aqui no canal, né? E se tu pegar a média dos últimos 4 anos, olha aqui, ó, 50 com 50 dá 100, dá 150, divide por 4, dá em torno de 40% de lucro líquido, né? Um pouquinho menos, muito alto, né? Mas tem uma justificativa, né? E quer saber qual que é a justificativa? E esse é o ponto fraco da empresa, né? A justificativa é o PPI, né? Que são as propriedades para investimento, né? O que é PPI? PPI é um direito que a empresa tem de valorizar os seus ativos que estão destinados a gerar renda de aluguel ou então estão lá em stand-by esperando uma venda futura, né? Não são itens que estão no estoque para venda, são itens que ou estão gerando renda, né, ou estão lá em stand-by, em algum momento vai gerar venda, né? E aí eles fazem as reservas de reavaliação, né? Eles fazem a reavaliação periodicamente e o valor que eles apuram, né, que no caso de 2024 eles apuraram em 610 milhões de reais, eles pegam esses 610 milhões de reais, que seria a valorização desses imóveis, né? Principalmente aqui os imóveis destinados à locação, tanto a locação comercial quanto residencial, são principalmente os shoppings, né? Eles pegam esses 610 milhões de reais e jogam na conta de resultado, né? Então eles turbinam a conta de resultado, né? Então esses 610 milhões de reais, que é a valorização do PPI, vai direto para a conta de resultado e, por outro lado, vai também para o imobilizado da empresa, né? Se a gente pegar aqui essa conta aqui, que é a conta do capital de giro próprio, a conta de investimentos, né? Ela sai aqui de 2019 de 3,1 bi e vai para 2024 para 5,6, isso aqui basicamente é PPI, tá? PPI. Inclusive de 2023 para 2024 ela sai de
4.900 vai para 5.600 às custas da reavaliação das propriedades para investimento. E aí, o que acontece, gente? Se a gente tirar o PPI, né, você pega os 854 milhões de reais, você vai retirar esses 610 milhões, o lucro líquido sem PPI da empresa vai bater 243 milhões, que seria 15%. Né? Mesmo assim, é alto. E eu fiz ao longo de todos os anos, aqui de 2019 para cá, essa situação da valorização dos imóveis, né, utilizando a técnica aí do PPI, ela é utilizada de forma recorrente na JHSF, e mesmo assim, se a gente deduzir o PPI, tipo assim, não, eu não quero considerar o PPI como parte do lucro, né, porque isso é só uma reavaliação, mesmo assim o lucro dela é bem alto, né, tu pega aqui, olha aqui, vamos pegar aqui a média dos últimos 4 anos, né, ó, 49, 27, mais 5, mais 15, né, então 15 mais 5 dá 20, aqui vai dar 70, vai dar 100. 100 dividido por 4 vai dar 25% de lucro líquido ao ano de 2021 para cá. É difícil de ter empresa na B3 com lucro líquido de 25%, né, pessoal? É difícil. Então, ou seja, se antes, né, quando a empresa informa o seu lucro, ela informa com o PPI, teria um lucro aí na faixa de 40 e poucos, 40%, né? Sem o PPI, ela está com um lucro líquido de 25%, né? Então, assim, mesmo assim, é um lucro líquido alto, né? Obviamente, gente, assim, eu não estou falando, não estou mostrando o santo graal para ninguém, né? O mercado todo sabe disso, que a JHSF, ela turbina os seus resultados, né, e o seu patrimônio com a reavaliação de PPI, né? Quando você reavalia o PPI, você melhora a sua DRE e você melhora o seu ativo patrimonial, né? Tá aqui, ó, até mostrando aqui na minúcia, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, vou voltar aqui, tá vendo? 610 milhões foi o valor do PPI em 2024, tá? Olha aqui, esse aqui é a demonstração do resultado do exercício de 2024. Olha aqui, ó, valor justo das propriedades para investimento. Esse 610 já caiu direto na DRE, por isso que o lucro antes do resultado financeiro e tributos ficou muito alto, né? É por isso que a empresa deu esse lucraço aqui de 860 milhões de reais, né? Aqui mostra, né, que esses 610 milhões de reais, né, que está aqui no PPI, ele entra na DRE e ele entra também aqui na valorização das propriedades para investimento, que está dentro da conta de investimentos, né? Então, pessoal, para mim, o ponto fraco da empresa é o PPI, né? E essa forma como ela faz a reavaliação do PPI de forma recorrente. Mas, para mim, o ponto forte da empresa é esse aqui, né? A diversificação da empresa. Olha só, somente 33% é construção civil e incorporação de imóveis, né? 24% é gastronomia e hotéis, né? 19% do faturamento vem de shoppings, 11% vem de aeroportos, 7% vem de lojinha de varejo que vendem produtos aí de alto luxo, né? Surpreendente. 6% da empresa vem de locação de apartamentos e imóveis, né? Casas e clubes, né? E 1% é a JHSF Capital, né? E eu fiz aqui, gente, essa tabelinha mostrando aqui uma coluna com as vendas e outra coluna com a margem, tá? Essa coluna vendas aqui é quantos por cento que o segmento é responsável, né? Então, por exemplo, incorporação e construção civil é responsável por 33% das vendas e tem uma margem de 67%, né? O shopping é responsável por 19% das vendas e tem uma margem de 71%, né? O aeroporto é responsável por 11% das vendas e tem uma margem de 40%, né? Então, um negocinho pior que eles têm aqui são os hotéis e os restaurantes, que se respondem aí por 24% das vendas, mas tem uma margem de 33%. Tá ruim não, né? Então, assim, é uma empresa muito diversificada, né? Então, ela está bem longe de ser uma empresa pura de construção civil e incorporação, né? Ela tem muitos negócios, né? E é por isso que eu brinco que a JHSF está mais para holding do que para a empresa de construção civil. E aí, pessoal, agora eu vou dar a minha opinião, né? Qual a situação econômico-financeira da JHSF, né? E será que compensa ter JHSF na carteira? Então, bora lá. O que a gente viu quando a gente analisou a JHSF? Que é uma empresa que tem um capital de giro muito alto, em torno de 1,8 bilhões de reais, e ele é inclusive mais alto do que a necessidade de capital de giro, que está estimada aí em algo em torno de 1,3 bi.
Isso faz com que a empresa tenha aí um saldo de tesouraria estimado aí na faixa de 450 milhões de reais, né? A gente analisou, viu qual que é a fonte, por que o capital de giro subiu, né? A gente viu que foi basicamente em virtude dos empréstimos e da conta de reservas de lucros, né, dos lucros que não foram distribuídos, né? Mas nós vimos também que grande parte disso veio da valorização da conta de investimento, que veio da propriedade para investimento, que é o PPI, né? A JHSF, ela utiliza essa artimanha e ela valoriza, ela reavalia os seus ativos que não estão destinados para venda, né? Ou eles estão lá em stand-by para algum momento vender no futuro, ou eles estão gerando renda de aluguel, né? Então ela realiza a reavaliação de PPI e lança isso na DRE e lança isso na conta nas contas patrimoniais, né? Isso faz com que o seu resultado seja turbinado, isso faz com que o seu patrimônio seja turbinado também. Então você tem uma ilusão de ótica, tanto no capital de giro, quanto no resultado da empresa, né? Quando a gente olha aquele gráfico, você vira e fala, isso aqui é empresa para casar, eu gosto dessa empresa aqui, tudo certinho, lucro líquido de 40% ao ano nos últimos, em média de 40% nos últimos 4 anos, né? Capital de giro lá em cima, tem um endividamentozinho aqui, mas a relação dívida líquida por EBITDA está em torno de 2,5, está tudo controlado, está facinho, está facinho. Só que não é bem assim. Não é como tudo na vida, como eu gosto de falar, os riscos moram nos detalhes. Né? A JHSF não faz nada de errado, né? A questão do PPI é super legal, mas o risco mora nos detalhes. É importante que você entenda o que ela faz para você saber se você quer correr esse risco ou não. E para você reavaliar se a questão se o resultado dela, né, o EBIT, se o lucro líquido está ok ou não. E esse exemplo, pessoal, é mais um exemplo para mostrar que esses indicadores fundamentalistas, me desculpa a palavra e a sinceridade, não estão com nada, né? Os indicadores fundamentalistas que você busca, né, informação aí no site de internet, não pega essa informação que eu te passei, né? Ela vai falar que o lucro líquido da empresa é 50%, mas ela não vai te falar que ela tem que o resultado foi turbinado pelo PPI, né? Que isso é uma valorização que não necessariamente isso não está no caixa, isso é não financeiro, né? E aí é o problema de você sair olhando análise de fundamentalista, pegando índices aí, que você vai fazer tudo errado, né? Tudo errado, a relação preço sobre o líquido está errado, né? Qual é o lucro da empresa? É 50 ou é 25, como eu mostrei, 15, como eu mostrei que né, em 2024. Acho que a média dos últimos 4 anos foi 25, né? Estou me equivocando aqui. Foi 25, né? Mesmo assim, ela tem um lucro legal, né? Que empresa no mercado que tem um lucro líquido médio nos últimos anos de 25%? É muito difícil, né? Então, ou seja, a JHSF é uma excelente empresa, mas não é tudo aquilo que aparenta ser quando você vai no site fundamentalista, quando você olha mesmo os indicadores dinâmicos dela. Você tem que ir na minúcia. A grande vantagem é que a análise dinâmica de balanços, né, ela permite que você desça e entenda onde está o problema. Se eu estivesse utilizando os indicadores fundamentalistas normais, eu não iria descobrir isso. Aí eu ia ter que ficar procurando na internet algum analista mais atencioso que se atentou para essa questão do PPI, né? Então, pessoal, a questão da JHSF, decidir se ela é uma boa empresa para fazer parte da sua carteira, é algo muito particular, né? Em virtude dessa questão do PPI, né? O PPI ele turbina o resultado da empresa, né? Por outro lado, a gente viu que a JHSF é uma empresa linda, maravilhosa, sob o ponto de vista da diversificação. Ela tem aí 6 negócios maravilhosos, né? Incorporação, construção civil e incorporação, ela mexe com aeroporto, ela tem umas lojinhas de produto de luxo, né? Vende roupa e calçado de luxo, uma margem muito boa, ela mexe com locação residencial, ela tem clubes, né? Então, assim, ela tem um portfólio robusto e todos os negócios têm margem interessantíssima, né? O ponto positivo é isso, é a diversificação e as margens elevadas. O ponto negativo, ao meu ver, é a reavaliação do PPI de forma recorrente, que turbina o resultado e dá uma ilusão de ótica na parte patrimonial da companhia, né?
E aí o seguinte, você tem que fazer a sua avaliação se esse risco compensa para você. O mercado já fez. E é por isso que a ação da JHSF, ela não tem aquela valorização muito grande. Não é uma ação cara, né? Mas ela não é uma ação cara porque quem entende já percebeu essa artimanha contábil, né? E aí ele faz o desconto, né? E por que faz o desconto? Porque se amanhã, depois de amanhã, a gente entra numa crise violenta, o mercado imobiliário começa a cair, ela vai ter que fazer a reavaliação do PPI, de repente, fazendo uma desvalorização dos imóveis, né? Então isso vai bater no seu resultado, no resultado líquido, e vai bater na parte patrimonial, né? Então aquela história, pau que dá em Francisco, dá em Chico, né? A mesma coisa. Então, assim, hoje a situação tá boa, o PPI tá legal, tá turbinando o balanço, tá turbinando a parte patrimonial, mas pode virar. E se virar, o que vai acontecer? O resultado vai cair e a parte patrimonial vai cair, os indicadores dinâmicos, os indicadores fundamentalistas, aliás, vão todos para o chão, e aí o preço da ação vai cair mais. É uma empresa legal? É uma empresa legal. Paga dividendos, inclusive agora ela anunciou pagamento de dividendos relevantes, vai pagar em torno de 3 centavos por mês aí ao longo do ano. Isso já dá um payout aí, um dividendos na faixa de 8%, né? Dependendo do seu preço, do preço médio de compra que você tiver. É uma empresa legal, mas pensa nisso, pensa no PPI, pensa se você quer correr esse risco, se vale a pena para você, ok? E se vale a pena, bota uma parcela reduzida na sua carteira, porque você tem que fazer aí a diluição, você tem que fazer a diversificação dos seus negócios, né? Ok? Espero que você tenha gostado. Eu trouxe nesse vídeo algo que provavelmente você não viu em vídeo nenhum no YouTube. Você não viu nenhum analista falando sobre o PPI. Tá todo mundo achando isso tudo normal, porque tá legal. Quando começa o negócio começar a cair, aí todo mundo vai falar, né? Mas ninguém fala disso, né? Então eu trouxe um assunto que ninguém está tocando, ninguém comenta sobre isso, né? É um risco que você deve saber e só você pode decidir se você quer correr esse risco ou não, né? E eu trouxe para vocês a informação que essa empresa não é uma empresa de construção civil e incorporação, isso é uma holding, né? E é uma bela holding que tem excelentes negócios, né? Ok? Beleza? Olha, espero que eu tenha ajudado. Tenho certeza que eu confundi alguns. Ok? Mas enfim, essa é a minha função. Muito obrigado. Fiquem com Deus.